Olá, sejam muito bem-vindos à nossa segunda aula falando mais sobre consórcio. E eu sou a Paula Daguana, especialista em consórcio, e eu venho trazer para você formas de contemplações. Você sabe qual a diferença do lance livre e do lance fixo? Não? Então fique até o final para você poder entender melhor. Bom, a contemplação é o que todos almejam aí. A maioria dos clientes que me procuram, eles buscam por um planejamento, né? Onde eles querem uma contemplação, normalmente num prazo rápido aí. E aí, dentro de um grupo de consórcio, hoje, ele funciona com algumas questões sobre contemplações, né? E quais são elas? Quando um cliente ele chega, né, com alguma questão aí sobre ele precisa de um planejamento para uma contemplação aí, para um consórcio de carro, de moto ou até mesmo imobiliário, o que, que eu busco saber? As questões do valor que ele precisa de crédito, a parcela que ele quer pagar e quanto ele tem de lance. Por quê? Através dessas informações, eu consigo montar um planejamento dentro do que ele busca, porque assim, não adianta nada o cliente ele trazer as informações, ele falar que quer uma contemplação, só que eu não entender a necessidade, não saber até que ponto ele pode pagar, até que valor que ele vai utilizar de lance, né? Então é aonde que eu monto a contemplação, o planejamento para ele. E aí, como funciona esse planejamento aí? Né, eu vou buscar um grupo dentro do perfil dele, né? E esse grupo, ele vai gerar os contemplados aí. Então, os contemplados é o quê? As contemplações, né? Hoje, a maioria das administradoras, elas contemplam por sorteio, lance livre e algumas trabalham com lance fixo. Qual a diferença de cada uma? A diferença é o quê? O sorteio é quando o cliente ele vai lá, contrata seu consórcio, ele tem o teu número da sorte e com esse número ele vai concorrer todo mês, né? Então todo mês ele pagando a parcela em dia, ele vai ter aquele número para concorrer. Então, exemplo, ele não vai concorrer como João, ele vai concorrer como o número 100. Um exemplo, tá? Então, essa seria a forma de contemplação por sorteio. Por isso que sempre a gente orienta os clientes a pagar a parcela em dia. Como eu disse no vídeo anterior, se o cliente ele atrasa a parcela, ele vai concorrer na assembleia, só que se sair o número dele dentro da assembleia, é desclassificado e classifica quem tiver com a parcela em dia. Então, o sorteio realmente é sorte, porém, o cliente que depende da sorte, ele tem que andar com suas parcelas em dia para ele chegar no objetivo ou ele manter ali o seu consórcio em dia também. E aí, com isso, nós temos né, duas formas de contemplações, né? Pelo lance. Né? Algumas administradoras elas trabalham só com lance livre e outras trabalham com o lance livre e o lance fixo. Qual a diferença dos dois? A diferença é o quê? Um exemplo. Vamos supor que você vai fazer numa administradora onde ela tem essas duas opções, do lance livre e do lance fixo. O lance fixo, o que, que é? Vamos supor que a administradora ela te oferece um lance fixo de 30%. Então, o cliente que ofertar esse valor e optar na hora da oferta do lance pela categoria de 30% de lance fixo, ele vai concorrer nessa categoria. Então, tem algumas administradoras que oferecem o lance embutido, que é uma parte do valor do crédito aí, que você pode utilizar, né, que é 30%, vamos supor, você pode usar os 30%. Se você usar os 30% e entrar nessa categoria de lance fixo, você vai estar concorrendo nela. E nela funciona também a forma como o sorteio. Por quê? Vai pegar a pedra base que saiu pela sorte, né? E vai usá-la como referência no lance fixo. Então, um exemplo, vamos supor que a pedra base no sorteio foi a 100. Então, após a 100, a administradora ela vai ver qual pedra é a próxima. Vamos supor que foi a 100, só que a 101, a 102 não ofertou no fixo. A 120 foi a que ofertou a próxima no fixo. Então, se ela tiver com a cota em dia, né, com a parcela em dia, ela é contemplada. E aí, no caso, tem algumas administradoras que contemplam uma só pelo lance fixo e tem outras que contemplam mais no lance fixo. Então, isso é interessante você entender na hora da contemplação, na hora da contratação, porque você vai ver como que está a questão aí do grupo, se realmente ele contempla um ou mais, porque tem alguns consultores que vai passar a ideia do lance fixo que contempla, que é legal, que realmente ele é interessante, porque o cliente não precisa descapitalizar tanto aí do bolso, ele pode usar do próprio crédito, ou se ele colocar do bolso é pouco, e é uma forma que consegue contemplar, mas é uma contemplação num prazo um pouco mais longo aí, né, de médio a longo prazo aí.
Então aí você tem que ver essas questões e ver também quantas pessoas contempla dentro daquele grupo na categoria de lance fixo. E aí o lance livre, o que que é? O lance livre é o quê? Tudo que for menor que 30% ou maior que 30%, tá? Então o lance livre, ele contempla vários por mês. Normalmente a administradora de consórcio, ela vai contemplar dentro do saldo financeiro dela. Então vamos supor que o saldo financeiro dela esse mês foi para contemplar 4 clientes no lance livre. Então, a administradora dentro do grupo, ela vai puxar os 4 maiores lances aí, né? Ela vai chamar. Então, ok, chamou esses clientes. Esses clientes, vamos supor que eles têm 2 dias úteis para pagar o lance. Se ele tiver com a parcela em dia, se ele pagou o lance, ok, a contemplação é dele. Se caso ele não pagou o lance dentro desses 2 dias úteis, normalmente a administradora de consórcio ela vai chamar o suplente, né, o reserva, ela vai chamar o próximo aí. Se o próximo tiver com a parcela em dia, é, pagar o lance, a contemplação é dele. Então, o lance livre, normalmente, ele acaba saindo com um percentual um pouco maior, só que ele acaba contemplando mais aí também. E aí também eu comentei sobre a questão do lance embutido. O que é o lance embutido? O lance embutido ele é um valor que o consorciado ele pode utilizar da carta de crédito. Então, exemplo, vamos supor que ele fez um valor X lá, né? E aí desse valor ele pode usar até 15%. Então, esse valor, se caso ele utilizar, ele vai pagar a mesma taxa, ele só vai estar fazendo um valor um pouco maior se ele querer um valor na mão aí de tanto. Então, normalmente a gente faz um valor um pouco maior para sobrar o que ele precisa, né? Então, se ele usar e contemplar esse valor é descontado e ele pega a diferença, tá? Lembrando que o lance embutido, se o cliente utilizar, ele abate do saldo devedor. Então, não é um valor perdido, nada disso. Então, esse valor vai abater do saldo devedor e ele vai ter a diferença aí. Então, assim, o ideal de tudo é o que? Montar um planejamento, né? Montar um planejamento aí que seja viável para o cliente. Se usa embutido, se não usa, se é no lance livre, se é no lance fixo, montar algo que for viável para o cliente. Sempre for ser transparente, né? Eu acho viável porque às vezes a gente vende a ideia para o cliente, ó, no lance fixo é viável, no lance livre é viável, só que no momento do cliente não é bom, entendeu? Então, é legal sempre a gente entender a necessidade do cliente. Porque se o cliente está te buscando, se ele está buscando a opção do consórcio, ele já tem vários receios, né? Porque a gente não está vendendo algo que o cliente já vai pegar, já vai utilizar. Não, nós estamos vendendo um papel, né? Hoje é muito digital, mas a gente está vendendo um contrato. Então ele vai confiar em nós ali. Então é sempre ouvir o cliente, entender a necessidade dele, pegar essas informações do valor que ele quer de crédito, da parcela que ele quer pagar, do quanto ele tem de lance, se é necessário usar embutido ou não, porque com essas informações no sistema que você aí que está assistindo, que já trabalha com consórcio há muito tempo, que está iniciando agora, você vai conseguir ver no seu sistema os grupos, né? Então, dentro desses grupos, você vai conseguir visualizar melhor o que se encaixa melhor para o teu cliente, porque o grupo X não quer dizer que é o melhor grupo para o tal cliente. Então, assim, normalmente a administradora de consórcio, ela trabalha com vários grupos. E com esses grupos, nós conseguimos obter as informações para montar um planejamento certo para o cliente, tá? Então, isso é questão de entendimento. Eu demorei muito tempo para entender sobre questão de contemplação, de entender o grupo mais viável do meu cliente, de montar um planejamento. Só que isso, para quem está começando agora, não é um bicho de 7 cabeças aí, tá? É algo que entender, que nem eu falo para os meus consultores. É na prática, né? Você não precisa entender tudo de uma vez, é na prática. Na prática, conforme você vai tendo experiências, situações de clientes, você vai entendendo e visualizando melhor. Né? Então, o que? Não é só, eu fui lá, expliquei, ok, passei para o cliente. Não, você tem que, se eu, né, ou o teu supervisor, alguém te auxiliou de uma forma, é você entender e colocar na prática. Ó, eu entendi realmente como funciona. Então, no próximo cliente, eu vou usar como experiência e assim por diante. Então, eu espero ter agregado um pouco aí no dia a dia de vocês, né? Isso é uma situação que todo dia nós temos, né? Mas é entender. Então, se vocês tiverem alguma dúvida, acredito que sempre falta algo a gente dizer, né? Coloca aí nos comentários para a gente poder discutir e no próximo vídeo a gente poder falar. E também, se você tiver alguma sugestão aí de vídeos que vocês queiram compartilhar, que vocês queiram que eu faça, deixa aqui no comentário também, para na próxima aula a gente poder compartilhar, né, e eu poder trazer um pouco aí da vivência. Até a próxima aula com assuntos da nossa vivência.
para quem já está no segmento de consórcio há muito tempo e também para quem está iniciando. Entenda, consórcio não é para qualquer um, é para quem quer, é para quem se encontra. Eu lá atrás, eu jurei para mim mesma que nunca trabalharia com consórcio mais. Só que Deus, ele muda os nossos planos e aqui estou. Então, até a próxima aula, espero ter agregado. Se você gostou, se fez sentido para você, curte aí, compartilha, deixe no comentário aí perguntas, sugestões e até mesmo sugestões de temas aí para nossa próxima aula, viu? Até mais!